Olá, inscritos, sejam muito bem-vindos à nossa última aula desse período de aulas gravadas, cujo tema vai ser Neuroanatomia Vascular. Me chamo Poliana Souza, sou estudante de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana, atualmente cursando o 4º ano, e também sou a atual presidente da LANEP. É uma grande honra tê-los aqui conosco, e como eu falei, essa é a última aula desse período de aulas gravadas, e a gente se encontra novamente no nosso período ao vivo, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de setembro. Desde já quero expressar que as ideias, argumentos e opiniões aqui apresentadas são de total responsabilidade minha e que não tenho nenhum tipo de conflito de interesse a declarar. Antes de a gente saber quais serão os objetivos dessa aula, eu queria saber de vocês. Essa é a sua primeira experiência com a neuroimagem? Se sim, eu particularmente fico muito feliz que seja, porque a gente espera, porque na realidade, quando a gente tem uma experiência com a neuroimagem, uma primeira experiência, que ela é desfavorável, que não teve todo o cuidado de ensinar, de fazer a correlação da anatomia com a imagem, acaba afastando muito o estudante de querer continuar aprendendo, de ter interesse por aprender, de saber a neuroimagem em si. Então, por essa ser a sua experiência, a primeira experiência com a neuroimagem, eu fico muito feliz porque esse curso foi todo pensado com esse objetivo. Não só para aquelas pessoas que vão ter a primeira experiência, mas também para que todo o assunto ali da neuroimagem seja desvendado, seja explicado da melhor forma possível, sempre visando a melhor compreensão. E que a neuroimagem realmente seja entendida como deve ser, de uma forma que ela é sim complicada, é complexa, mas é possível de compreendê-la. Basta que a mensagem seja transmitida, que o conteúdo seja transmitido da forma adequada. Se essa não é a sua primeira experiência, eu quero saber, como foi a sua experiência com a neuroimagem? Quando a gente fala da experiência com a neuroimagem, pode ser as mais variáveis possíveis, Tem aquelas pessoas que já falam logo que neuroimagem é um bicho de 7 cabeças, que eu nunca vou entender. Há aquelas pessoas que não tem nem reação para esse evento. Quando começa a estudar, nem sabe onde está mesmo, fica perdido. Há aquelas pessoas que começam a entender, mas depois não está entendendo mais nada. Há aquelas que se desesperam logo do início. E há aquelas que quando escuta a palavra neuro já se assusta. Quando junto com a imagem, então, que também é mais complexo, pronto, virou o combo. O combo de, nunca vou entender, para que eu quero saber isso, não vou ser nem neuro, Tem muita gente que pensa assim. Mas no final das contas, se a gente para pensar, o médico generalista também é necessário saber a neuroimagem, alguns especialistas também, porque o sistema nervoso central comanda diversas funções. Então a gente vai ter ali repercussões sistêmicas que são causadas por doenças ali de forma primária no sistema nervoso central, como a gente tem doenças que estão acometendo a parte mais sistêmica que afeta o sistema nervoso central. Então, a gente tem todo esse caminho, seja do sistema nervoso central para a parte mais sistêmica, seja da parte sistêmica para o sistema nervoso central. Então, no final das contas, o ensino da neuroimagem é extremamente importante. É importante que a gente tenha essa compreensão e que a gente tenha a capacidade de diminuir todo esse estereótipo que a neuroimagem carrega, de ser uma coisa difícil, bicho de 7 cabeças, impossível de compreender, que tem muito detalhe, realmente tem. Por quê? Porque a gente tem diversas estruturas ali nessa superfície, dentro ali do crânio, e uma estrutura vai ter relação com outra, que tem relação com outra, que quando a gente começa a ver na imagem, não sabe onde termina uma, começa a outra. Então, por isso que muitas vezes é complicado, mas o objetivo desse curso é realmente desvendar a neuroimagem, explicar todos os mistérios que estão por trás desse ensinamento, desse conteúdo. Então, como os objetivos dessa aula, a gente tem o objetivo de entender a importância da manutenção de um fluxo sanguíneo adequado, entender os tipos de obtenção da neuroimagem vascular, correlacionar a neuroanatomia vascular com os achados na neuroimagem e como bônus, como essa é a última aula antes da aplicação clínica que será feita ao vivo, a gente vai fazer um leve aquecimento. Então, como primeira coisa, a gente vai entender a importância dessa manutenção do fluxo sanguíneo cerebral adequado. Então, com uma breve revisão da fisiologia cerebral, a gente sabe que o tecido nervoso, ele é responsável por diversas funções. Ele é um tecido altamente especializado. E para que ele consiga manter essas funções, é importante que a gente tenha um metabolismo ali cerebral adequado. E para esse metabolismo, a gente tem que receber como substrato a glicose, o oxigênio, e que a gente recebe esses elementos por meio de quem? Do sangue. Então, é por isso que é importante que haja um fluxo sanguíneo intenso e contínuo. E as repercussões da interrupção de um fluxo podem ser sentidas. Quando a gente tem uma interrupção, por exemplo, de 10 segundos, o paciente pode ter uma perda da consciência.
Quando essa interrupção do fluxo fica ali a mais de 5 minutos, a gente começa a ter lesões neuronais irreversíveis, começa a ter perda de neurônio. E isso pode levar a sequelas para esse paciente, porque o neurônio não se regenera. E a gente entra dentro daquela frase mais famosa da neurologia, né? Tempo é cérebro. E aí remete à importância de a gente realmente compreender a importância dessa vascularização, compreender como se dá a vascularização, quais são as principais artérias, quais são os territórios corticais irrigados por elas, para que a gente consiga realmente compreender toda essa fisiologia cerebral e fazer a correlação com a clínica. Então, a modernidade vive um aumento da expectativa de vida. E com isso, a gente teve também um aumento da presença e da prevalência, da incidência de doenças cerebrovasculares. Entre elas, a gente tem as mais conhecidas, né, que são os AVEs, os acidentes vasculares encefálicos, sejam eles os isquêmicos ou hemorrágicos, onde a gente observa que pode ter repercussões, sejam elas motoras, sensitivas, psíquicas, a depender da área cerebral afetada. Então, é por isso que é importante a gente compreender a vascularização do sistema nervoso central, porque determinada área cerebral vai ser irrigada por uma artéria. Então, quando a gente observa um paciente com determinado grupo de sintomas, a gente começa a fazer a associação entre os sintomas, a gente pode chegar dentro de um grupo das síndromes. E essas síndromes podem ser, por exemplo, uma síndrome da artéria cerebral anterior, síndrome da artéria cerebral média, da cerebral posterior, e isso acaba guiando o nosso raciocínio e tentando a gente fazer uma associação ali de um possível diagnóstico topográfico de qual foi a área cerebral afetada, sem mesmo antes a gente ter visto uma imagem. Então, a imagem só corrobora a nossa suspeita clínica. A gente tem que chegar para a imagem já com uma suspeita, tentando só, de certa forma, verificar se o que a gente pensava é realmente o certo, é o correto. A gente não pode chegar cego, sem saber o que o paciente está passando, não tem nenhuma suspeita, e chegar lá para a imagem esperando que a imagem traga tudo o que a gente está procurando. Então, a importância de realmente a gente compreender toda essa vascularização do sistema nervoso central, correlacionando ali com a imagem. Então, o fluxo sanguíneo cerebral ele pode ser calculado através dessa fórmula, que é a pressão arterial menos a pressão venosa, dividida pela resistência cerebrovascular. Como a pressão venosa quase não sofre variações, a gente pode simplificar essa equação através da pressão arterial, dividido pela resistência cerebrovascular. E esse fluxo sanguíneo cerebral ele vai sofrer algumas interferências, como por exemplo das sinapses. Aquelas áreas que estão mais ativas metabolicamente, que têm maiores sinapses, elas tendem a receber um maior fluxo sanguíneo cerebral. Então, por exemplo, a substância cinzenta recebe maior fluxo que a substância branca, justamente porque ela é mais ativa metabolicamente. Esse fluxo sanguíneo cerebral também vai ser influenciado pelo estado funcional daquela região. Então, isso tem uma relação direta com as sinapses, né, como eu já falei. Mas, por exemplo, se a gente faz um experimento com o animal e coloca um foco luminoso, se a gente fizer um estudo da neuroimagem ali funcional, a gente vai observar uma maior ativação das áreas ali do lobo occipital. E a gente lembra, o lobo occipital é responsável pelo quê? Justamente pelo córtex visual. Então, aquelas áreas que estão mais ativas naquele momento, elas também tendem a receber um maior fluxo sanguíneo cerebral. E a gente também tem interferência desse fluxo através de substâncias. Por exemplo, uma área que está ativa, que está fazendo o seu metabolismo, ela está recebendo o quê? Oxigênio e liberando o quê? CO2, que é o dióxido de carbono. O CO2 é um importante vasodilatador. Então, se a gente libera esse CO2 ali nas arteríolas, a gente vai ter um aumento do seu calibre. Se a gente aumenta o calibre, a gente está facilitando o fluxo sanguíneo. Então, consequentemente, a gente está diminuindo a resistência a esse fluxo, está diminuindo a resistência cerebrovascular. E a gente está diante de grandezas inversamente proporcionais aqui. Se a gente diminui a resistência cerebrovascular, a gente faz o que com o fluxo? Aumenta. Então, é justamente essas as principais interferências que têm suas repercussões ali no fluxo sanguíneo cerebral. Então, agora que a gente entendeu essa importância, vamos entender os tipos de obtenção da neuroimagem vascular. Então, como a gente pode avaliar a vascularização cerebral? A gente tem diversos métodos, desde os mais invasivos até os menos invasivos. Hoje, na modernidade, está tendo essa preferência maior pelos métodos minimamente invasivos, justamente por estarem associados a menores complicações. Mas, como principais tipos de métodos para a gente avaliar a vascularização cerebral, a gente tem a arteriografia digital, a angio-TC e a angiorressonância. Então, antes de a gente entrar na parte mais prática mesmo, vou dar uma leve pincelada sobre cada tipo para dar uma base ali teórica para vocês. Então, a neuroimagem vascular é muito importante, porque ela vai propiciar o diagnóstico e a localização de processos patológicos. Então, através do seu estudo, a gente consegue verificar qual é a área ali que está sendo acometida,
qual a patologia provavelmente associada, então vai guiar o nosso raciocínio diagnóstico, tornando assim mais efetivo também a terapêutica posteriormente. Atualmente a gente tem diversas evoluções tecnológicas associadas com a neuroimagem, então a ressonância magnética é um exemplo disso, então tá tendo essa preferência pela angiorressonância, justamente por ela estar associada a menores riscos de complicação. Então a gente vai entrar falando agora da primeira, que é a arteriografia digital. A arteriografia digital é considerada um método padrão ouro, porque possibilita imagens tão complexas, seja em relação ao tempo, seja em relação ao espaço, que nenhum outro método, até os menos invasivos, consegue transmitir essas imagens. São imagens de alta resolução, tanto em tempo quanto em espaço. Mas, por utilizar um contraste iodado, por necessitar de uma punção, as suas indicações hoje em dia estão em declínio, justamente porque está associada a complicações. Então, as complicações podem acontecer em 0,5% a 2% dos casos, sendo maiores, naqueles pacientes com maior risco para tê-las, como, por exemplo, pacientes que têm dislipidemia, arteriosclerose, que sofreram uma hemorragia ou um infarto agudo ali. Então, esses pacientes têm maior risco de complicar. Então, aí a gente começa a pensar se não é melhor um método menos invasivo realmente. E, além disso, o próprio contraste iodado oferece, ali uns cuidados a mais naqueles pacientes, por exemplo, miastênicos, ou naqueles pacientes que têm uma insuficiência renal, porque pode ter a piora da função renal. Então, é importante avaliar o risco-benefício também da utilização desse contraste iodado. Então, a arteriografia digital ela pode ser utilizada para a realização de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, a gente realizar uma trombólise intraarterial, uma trombectomia endovascular, uma colocação de um stent ali na região cerebral, como também a gente realizar uma trombólise de um trombo que está nos seios venosos, que é justamente na trombose venosa cerebral. A gente também pode utilizar a arteriografia quando a gente estiver diante de uma dúvida diagnóstica, ou seja, a gente fez os métodos menos invasivos, mas não corroborou nossa suspeita, a gente permanece em dúvida. Então aí a gente pode fazer a arteriografia justamente porque ela é padrão ouro. Ela possibilita uma visualização ali da vascularização do sistema nervoso central muito mais eficiente. Então, como é que a gente faz a arteriografia? A gente vai se proceder com uma anestesia local, mas podemos realizar anestesia geral nos casos daqueles pacientes que estão com uma consciência rebaixada, em crianças ou pacientes que têm fobias. É importante também ressaltar que a gente utiliza contraste iodado, então é importante ficar atenta nas contraindicações relativas ou absolutas. É importante verificar a presença de alguma alergia prévia ao contraste e também essa via de acesso. A gente vai colocar o contraste através da artéria femoral comum na maioria dos casos, mas também podemos utilizar a artéria axilar ou a artéria radial. E só em casos excepcionais a gente pode utilizar a carótida. Realmente é muito mais comum a gente utilizar a artéria femoral. Então, como se dá a compreensão das imagens? Essa imagem aqui é justamente uma imagem de uma arteriografia digital. Após a colocação do contraste iodado, a gente vai se proceder com uma sequência de radiografias e dessa forma a gente vai acompanhar todo esse trajeto arteriovenoso que o contraste está tomando. Então, a gente vai documentar a progressão desse contraste. Mas, para isso, é importante que haja, na equipe ali associada a esse exame, um grande planejamento temporal. Porque essa captura dessas imagens, elas devem coincidir com o maior tempo de opacificação desses vasos, e esse tempo de contraste, ele dura mais ou menos 7 a 9 segundos, o tempo de circulação, para ele entrar na circulação do sistema nervoso central e sair pela jugular interna. Então é importante que a equipe já esteja pronta, já esteja preparada para fazer essa captura das imagens. Mas é importante ressaltar que esse tempo pode ficar diminuído nos casos das malformações arteriovenosas, que são o quê? São justamente comunicações que não deveriam estar acontecendo entre a artéria e a veia, porque a gente não tem um leito capilar ali. Então, se a gente está tendo uma comunicação de uma artéria e veia, é de se esperar que, quando a gente colocar o contraste, o tempo analisado, o tempo arterial, o tempo capilar, o tempo venoso, eles não vão estar de acordo. Por quê? Porque a gente vai ter um curto-circuito, como se fosse um curto-circuito. O contraste vai ir em direção às artérias, mas antes mesmo de passar para os capilares de forma progressiva, já vai ir fazer uma drenagem para uma veia. Então, esse tempo de circulação vai ficar diminuído e a gente vai ter uma contaminação venosa. E os principais achados pela arteriografia digital são os mais variáveis possíveis. A gente pode achar dilatações, que são os famosos aneurismas, ectasias, podemos achar obstruções, hemorragias, diversos achados podem ser possíveis. O segundo tipo é a angio-TC. A angio-TC
recebeu muitos benefícios através da aquisição da técnica de multislice, que é justamente uma técnica que faz diversos cortes em diversos segmentos, então possibilita uma maior compreensão ali de toda a estrutura, seja da região cortical, como também da região vascular, porque dá uma maior efetividade durante a análise dessas imagens. Então, como vantagem, a gente tem imagem de alta resolução e que possibilita uma maior investigação ali das calcificações parietais. Mas como desvantagens, a gente tem o fato de ela também utilizar o contraste iodado, então é importante a gente ficar atento às contraindicações, e também o fato de que se a gente tiver estruturas ali no mesmo plano de imagem que há procedimentos odontológicos que utilizaram próteses metálicas, a gente vai ter um artefato de fotopenia, então vai dificultar ali a interpretação e a análise daquelas imagens que estão no mesmo plano. E é importante também que haja uma sincronização adequada. E o tempo, até que haja essa captura das imagens ali na circulação cefálica, é de torno de 6 a 17 minutos. Então, é de se esperar que aqueles aparelhos que sejam mais antigos, sejam mais lentos, possa haver uma maior contaminação venosa, porque esse período arterial e venoso, ele não vai ser bem visto, porque a gente não vai ter uma sequência, diversos cortes em diversos momentos. Então, a gente tem maior chance de ter uma contaminação venosa. Ao passo que aqueles instrumentos, os aparelhos mais novos, mais atuais, por utilizar essa técnica multislice, eles vão cortar a imagem em diversos planos. Então, vai possibilitar aí uma análise muito mais favorável e melhor, separando de forma mais adequada o tempo capilar, o tempo arterial e o tempo venoso. Aqui eu trouxe umas imagens para fins comparativos, a gente observa aqui uma reconstrução 3D, uma TC e uma arteriografia. Olha como os achados entre elas se convergem. Aqui a gente tem justamente um aneurisma na região de ramificação da artéria carótida interna, se ramificando na cerebral anterior e na cerebral média. Então a gente observa justamente esse achado, e como uma imagem, corrobora o achado da outra, mas realmente a arteriografia é padrão ouro, nesse sentido de análise da vascularização do sistema nervoso central. Temos, por último, a angiorressonância. A angiorressonância tem grande utilidade porque é um método menos invasivo e não vai utilizar o contraste iodado, vai utilizar um contraste que é o gadolínio. E esse gadolínio exerce sua ação através de propriedades paramagnéticas, porque ele possui elétrons não pareados. Ele não se liga à albumina e nem atravessa a barreira hematocefálica sadia, mas é importante ressaltar que sadia, se a barreira hematocefálica tivesse uma ruptura, ele vai conseguir atravessar, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Além disso, existem diversas ferramentas que só aprimoraram e favoreceram a utilização da angiorressonância, como as técnicas de difusão, de perfusão, de espectroscopia, a técnica de reconstrução 3D. Então, tudo isso só veio para auxiliar ainda mais essa utilidade trazida pela angiorressonância. Aqui eu trouxe então para vocês o realce por gadolínio em uma imagem aqui que está em T1. A gente observa esse realce aqui nessa região. E por que está acontecendo isso? O gadolínio, como eu falei, ele não exerce sua ação, ele não atravessa a barreira hematocefálica. Então, ele tem elétrons não pareados, ele fica sempre à procura de prótons, mas a barreira impede esse contato, impede essa aproximação. Se a gente tem uma ruptura da barreira hematocefálica, vai acontecer o quê? Ele vai entrar e ele vai ficar mais próximo dos prótons, de exercer assim sua função paramagnética. E é a partir daí que a gente vai ter esse realce, esse brilho, que é justamente indicando que aqui está acontecendo algum processo patológico que levou à ruptura da barreira hematocefálica. Agora que a gente entendeu esse tipo de obtenção da neuroimagem vascular, vamos chegar no tópico principal dessa aula, que é justamente correlacionar a neuroanatomia vascular com os achados na neuroimagem. Então, a gente entende que o fluxo sanguíneo cerebral vai ser decorrente de duas artérias aqui principais que se originam no pescoço, que é a artéria carótida interna e a artéria vertebral. E, posteriormente, elas vão se unir, vão fazer uma anastomose aqui na base do crânio, que é justamente o famoso polígono de Willis, que a gente vai comentar mais à frente. Depois que tem toda essa circulação arterial, a drenagem venosa vai se dar principalmente pelos seios venosos, que vão desembocar aqui na jugular interna, fazendo esse retorno venoso de forma adequada. Então, a anatomia básica, a gente vai ter um sistema carotídeo, que corresponde à circulação anterior, e o sistema vértebro-basilar, que corresponde à circulação posterior. De forma bem resumida, o sistema carotídeo é composto pela artéria carótida interna, que vai se bifurcar na artéria cerebral anterior e na artéria cerebral média, enquanto que o sistema vértebro-basilar, que é a circulação posterior,
a gente tem artérias vertebrais, as duas artérias vertebrais, que vão se unir formando a artéria basilar e posteriormente essa artéria basilar vai se bifurcar novamente, formando assim a artéria cerebral posterior. Esses dois sistemas, eles vão ter uma comunicação, que é justamente o polígono de Willis. Então, a circulação anterior vai se comunicar com a circulação posterior, fazendo um grande polígono anastomósico que vai garantir esse fluxo sanguíneo cerebral adequado. E quando a gente começa a entender a vascularização do sistema nervoso central, é importante a gente seguir um padrão para guiar o nosso raciocínio, guiar a nossa compreensão. Então, a gente pode seguir desde a parte mais distal para proximal, ou de proximal para distal. Hoje, nessa aula, eu vou fazer um método que eu acho que é mais fácil até para ensinar e para entender também, que é de distal para proximal. Então, a gente vai entender o sistema carotídeo de forma inicial, de distal para proximal, depois vamos passar para o sistema vértebro-basilar, de distal para proximal, e posteriormente a gente vai fazer a conexão entre esses dois sistemas, entendendo o polígono de Willis. Eu acho que essa é a forma mais fácil de a gente compreender realmente a vascularização cerebral. Então, a carótida comum é uma artéria que está aqui nessa região do pescoço, ela fica bem profunda ali ao músculo esternocleidomastoideo e ela vai fazer uma bifurcação originando a carótida externa e a carótida interna. A artéria carótida externa ela vai ser importante que vai realizar a vascularização ali das regiões da face, da dura mater e do couro cabeludo, e ela vai ter algumas artérias. A primeira artéria que ela libera é a artéria tireoide superior. Essa artéria tireoide superior, ela tem sua importância, por exemplo, numa cirurgia de endarterectomia, que é a retirada de uma placa ali de ateroma na região da carótida. Justamente por quê? Porque se o cirurgião, por exemplo, estiver em dúvida se ele está diante de uma carótida externa ou diante de uma carótida interna, é só ele observar qual é o vaso que está liberando o ramo. Porque em situações normais, a carótida interna não libera ramos para o pescoço, ela tem todo o seu fluxo indo em direção cerebral. Já a carótida externa vai liberar diversos ramos, e o primeiro dele é justamente a artéria tireoide superior, que vai fazer esse caminho descendente medial em direção à glândula tireoide, vai fazer justamente a vascularização ali da parte mais superior dessa glândula e também da laringe. O outro tipo de artéria que a gente tem é a artéria faríngea ascendente, temos também aqui a artéria lingual, aqui apontado em 4 a gente tem a artéria facial, em 5 a gente tem a artéria occipital, aqui em 6 a gente tem a artéria auricular posterior e posteriormente aqui ao nível da glândula parótida a gente vai ter a bifurcação em duas artérias, a artéria temporal superficial e a artéria maxilar interna. A artéria temporal superficial tem sua importância, por exemplo, na arterite de células gigantes, né, que a gente vai ter ali um processo inflamatório que pode levar ali a, por exemplo, uma enxaqueca, uma cefaleia ou até predispor a acidentes vasculares, encefálicos. E a gente tem a artéria maxilar interna. Qual a importância da artéria maxilar interna? A artéria maxilar interna, ela tem sua importância justamente, que está aqui apontado em 8, sua importância em um ramo que ela origina a artéria meníngea média. E quando a gente estiver lá na aplicação ao vivo, na aula de traumatismo crânioencefálico, a gente vai ver um tipo de hematoma, que é o hematoma extradural ou epidural. Esse hematoma é decorrente justamente do sangramento dessa artéria, da artéria meníngea média. E é um sangramento arterial, então é um sangramento de rápida evolução, que o paciente pode ter ali um efeito de massa, pode necessitar de uma cranioectomia descompressiva, por exemplo, de uma drenagem daquele hematoma, ao contrário do hematoma subdural. O hematoma subdural é um hematoma de sangramento venoso, então é um sangramento mais lento, que não tem tanta potência no seu jato, então demora um pouco mais para o paciente ter sintomas, é um pouco mais de um curso ali mais subagudo. Agora que a gente entendeu a artéria carótida externa, vamos falar um pouquinho sobre a artéria carótida interna. Então, como eu falei, vamos começar sempre de distal para proximal. Então, a gente entende aqui que tem um arco aórtico, temos o tronco bracoencefálico que vai dar origem à artéria subclávia direita, à artéria carótida direita, a artéria carótida esquerda e a artéria subclávia esquerda. Essa artéria carótida comum, ela vai se bifurcar, como a gente já viu, né, em externa e interna, e é justamente a artéria carótida interna que vai ser importante aqui pra gente, nesse momento da discussão. Essa bifurcação acontece mais ou menos aqui ao nível de C4, onde a gente vai ter essa bifurcação nessas duas artérias, e é importante pra gente nesse momento é a artéria carótida interna, que vai fazer esse percurso depois intracranial. Então, ela vai fazer um longo percurso aqui no pescoço, como vocês observam aqui, antes de entrar dentro, perfurar a dura mater e a aracnoide e ter um percurso intracranial. E, posteriormente, ela vai fazer sua anastomose, suas bifurcações lá no polígono de Willis, na base do crânio.
Essa imagem aqui que eu trouxe é só para a gente saber, né, da importância de diferenciar a carótida externa da carótida interna justamente através da visualização da artéria tireoide superior. Essas imagens aqui, gente, é de uma angiorressonância. A gente observa bem a vascularização, né? Aqui a gente tem as subclávias, aqui as carótidas, a artéria vertebral aqui que a gente vai falar depois. Então, após o longo percurso no pescoço, essa artéria carótida interna, ela vai penetrar no canal carotídeo, no osso temporal, na parte petrosa. Posteriormente, ela vai perfurar lá em torno ali do seio cavernoso, vai perfurar dura mater, aracnoide e vai fazer um percurso intracranial. Quando chegar mais ou menos ao nível do sulco lateral, ela vai se bifurcar na artéria cerebral anterior e na artéria cerebral média. A artéria cerebral média vai fazer um percurso aqui ao longo da fissura de Sylvius, na fissura lateral, fazendo diversos ramos que vai irrigar a maior parte da superfície dorsolateral. Então, quais são os segmentos da artéria carótida interna? A gente viu que a artéria carótida interna é bem grande, né, de certa forma. Faz um longo percurso no pescoço, depois tem diversas passagens por diversas estruturas. Então, isso possibilitou a diferenciação em segmentos. Então, a gente tem o primeiro segmento dela, que é o segmento cervical. O segmento cervical é a parte da carótida interna que está fazendo um percurso ali no pescoço. Posteriormente, após ela ultrapassar ali o canal carotídeo no osso temporal, na parte petrosa, ela vira o quê? O segmento petroso, que é justamente o C2. Depois ela vai passar por esse forame lácero aqui, formando o segmento C3, que é o segmento lácero. Esse segmento lácero, posteriormente, ele vai perfurar ali essa parte aqui, ó, que vocês podem observar. Vai perfurar, vai passar pelo ligamento petrolingual e assim vai formar o segmento C4, que esse segmento C4 é o segmento cavernoso. Esse segmento cavernoso é importante porque é mais ou menos nessa região que a gente tem o sifão carotídeo. E o sifão carotídeo é uma importante área que a gente pode ter o depósito de placas de ateroma. Justamente porque nessa área a gente está diante de uma área mais tortuosa, que está associada a maior turbilhamento sanguíneo, favorecendo assim esse mecanismo patológico. Essa parte aqui, esse segmento C4, que é o segmento cavernoso, posteriormente ele vai ultrapassar pelo processo clinoide anterior. E assim vai dar origem ao segmento C5, que é justamente o segmento clinóide. Esse segmento clinóide, posteriormente, vai ultrapassar o anel dural distal, formando o segmento C6, que é o segmento oftálmico. E recebe esse nome por quê? Porque origina a artéria oftálmica, que vai fazer um curso mais ou menos retilíneo ali com o nervo óptico, em direção ao bulbo ocular, fazendo a vascularização dessa região e também dos músculos oculares extrínsecos. E temos posteriormente o segmento C7, que é justamente o segmento comunicante, onde ele vai dar origem à artéria comunicante posterior, a artéria coroideia anterior e as duas artérias principais, né, que é a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Aqui é uma imagem de uma angiorressonância mostrando justamente esses segmentos. A gente tem o segmento cervical, o segmento petroso, o segmento lácero, o segmento cavernoso, o segmento clinoide, o segmento oftálmico, que dá origem à artéria oftálmica, e o segmento comunicante, que está aqui levemente abaixo da bifurcação na artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. Aqui é uma outra imagem de uma angiorressonância. A gente observa a parte cervical, a parte petrosa, aqui a parte cavernosa, mais ou menos no nível do sifão carotídeo, e a gente procura a artéria oftálmica, ó, que está aqui apontado em rosinha. A artéria oftálmica, achamos a artéria oftálmica, a gente achou o segmento oftálmico, que é o segmento C6. E logo abaixo da bifurcação na artéria cerebral anterior e cerebral média, a gente tem o segmento C7. Uma outra imagem que dá maiores detalhes, a parte cervical, a parte petrosa, aqui é a parte do ligamento lácero, o segmento lácero, aqui a gente tem o segmento cavernoso, e aqui a gente procura o segmento, logo onde a gente tem a artéria oftálmica, achamos o segmento oftálmico, e levemente abaixo da bifurcação na artéria cerebral anterior e na artéria cerebral média, a gente tem justamente o segmento comunicante. E esse segmento comunicante está aqui com maiores detalhes para a gente ver. Essa parte comunicante vai dar origem, antes de a gente falar dela, eu só queria mostrar para vocês aqui a imagem, gente. O segmento C6, ele dá origem a essa artéria oftálmica, ó, vocês podem ver aqui, e ela está fazendo esse curso justamente retilíneo ao nervo óptico, que está representado por ON, em direção ao bulbo ocular e fazer a vascularização lá dos músculos oculares extrínsecos. Mas além da artéria oftálmica, ela também libera a artéria hipofisária superior, que vai em direção à glândula da hipófise. Então, já que a gente compreendeu o segmento C6, vamos falar agora do segmento C7, que é justamente o segmento comunicante. Esse segmento comunicante vai dar origem à artéria comunicante posterior,
que vai fazer a importância dela, porque ela vai conectar a circulação anterior com a circulação posterior. Ela faz a ligação entre a artéria carótida interna com a artéria cerebral posterior. Isso a gente vai conhecer já já. Temos também a artéria coroideia anterior, que ela vai fazer um longo caminho aqui se dirigindo para trás, vai em direção lá nos cornos inferiores dos ventrículos laterais, fazer a vascularização dos plexos corioides. Então, a artéria coroideia anterior, ela vai estar vascularizando os plexos corioides, que são responsáveis pelo quê? Pela produção do líquido céfalo-raquidiano. Temos, então, posteriormente, a bifurcação dela, né, na artéria cerebral anterior e na artéria cerebral média. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a artéria cerebral anterior. Então, logo aqui, pertinho do início, ali na fissura lateral, a gente tem a artéria cerebral anterior. Essa artéria cerebral anterior, ela vai ter nessa parte mais inicial, mais proximal, ela vai liberar uns ramos que são as artérias lenticuloestriadas mediais. E qual a importância dessa artéria? Essa artéria vai em direção ali aos núcleos da base, da cápsula interna, do núcleo caudado, então vai fazer a vascularização dessa região. Então, lesões, processos patológicos nessa artéria pode, de certa forma, assim, repercutir nessa região mais ali da base do crânio, e ali temos regiões importantes, porque é ali que passa a fibra de associação em direção à medula espinhal. Então, essas lesões são potencialmente muito graves, com repercussões motoras, sensitivas, das mais variáveis possíveis. Então, temos aqui um ramo também, que é a artéria frontobasilar medial. Essa artéria polar frontal, ela é muito importante, a gente vai conseguir ver bem nos métodos de imagem, então lembre bem dela, a polar frontal. Ela está logo abaixo da bifurcação mais importante da artéria cerebral anterior, que é a bifurcação na artéria caloso-marginal, que é essa aqui, ó, que eu estou apontando com laser, e na artéria pericalosa, que é essa aqui. A artéria caloso-marginal vai fazer o seu percurso ali em torno do giro do sulco do cíngulo, e vai emitir alguns ramos, os ramos mais frontais, que são os póstero-medial, intermédio-medial e anteromedial, e emite também o ramo paracentral, que vai em direção aqui, fazendo contorno do lóbulo paracentral. E essa artéria pericalosa, ela está justamente acima, na superfície aqui do corpo caloso, na cisterna pericalosa. Ela vai emitir o ramo posteriormente, que é o ramo pré-cuneal, que é uma imagem de uma peça anatômica, e mostrando justamente esse caminho, esse percurso dessa artéria cerebral anterior, que faz a vascularização aqui dessa região mais frontal, medial, e pega um pouquinho da parte mais superficial dessa face dorsolateral. E ela vai ser dividida em segmentos. Dependendo do autor, os segmentos são muito diferentes de se conhecer, né, de se compreender. Normalmente a gente tem, de forma mais padronizada, o segmento A1, que é o pré-comunicante, e o segmento A2, que é o pós-comunicante. Mas a gente também pode ter a divisão no segmento A3 e tem autores que botam até o segmento A4 e A5. Então, como se dá esses segmentos? Essa imagem aqui é muito didática para a gente entender isso. A gente tem a artéria carótida interna que se bifurcou na média e na cerebral anterior. Essa cerebral anterior, o primeiro segmento dela é o segmento A1, que é o segmento pré-comunicante. Então, ela tem uma origem e um término bem definido. Ela se origina após a bifurcação da carótida interna e vai terminar antes do surgimento da artéria comunicante anterior. Então, esse é o segmento A1. Posteriormente, a gente tem o segmento A2. Esse segmento A2 começa a partir do surgimento da artéria comunicante anterior e vai até mais ou menos a região do joelho do corpo caloso. Mas existem alguns autores que falam que o segmento A2 vai até ali a ramificação da divisão da artéria caloso-marginal com a artéria pericalosa, mas aí depende realmente da literatura. A gente tem o segmento A3, que faz esse contorno aqui no corpo caloso e vai até o momento que muda de direção, onde fica mais horizontalizado. Vocês podem observar aqui que fez uma curva, né, e deixou mais horizontalizado. Então, o segmento A3 termina aqui. E ele termina justamente também no momento que a gente vai ter a subdivisão na artéria caloso-marginal e na artéria pericalosa. Temos o segmento A4 e A5, que eles são separados pelo plano da sutura coronal, mas aí a gente precisaria de outros métodos para calcular esse plano. Então, normalmente não é muito estudado, não é muito considerado esse segmento A4 e A5, não. Aqui é uma peça anatômica que a gente vai observar isso, aqui a gente observa o nervo óptico, aí aqui a gente tem esses ramos, que são o ramo frontobasilar medial, basal medial. Temos aqui esse ramo que eu falei que é importante a gente conhecer, é justamente o ramo polar frontal. Aqui a gente tem alguns ramos frontais, né, que são ramos da artéria caloso-marginal. Aqui a gente tem justamente a artéria caloso-marginal e aqui embaixo a gente tem a artéria pericalosa, né? A gente viu que tem essa divisão nessas duas. A artéria
Aqui é a artéria pericalosa, que está mostrando na imagem. Essa artéria caloso-marginal vai dar origem, além dos ramos frontais, também dá origem ao ramo paracentral, que a gente pode observar aqui. E essa artéria pericalosa dá origem a que ramo que a gente viu? Ramo pré-cuneal. Uma imagem de uma angiorressonância mostrando isso. Aqui, ó, vocês podem observar, teve a bifurcação da artéria carótida interna, em média e anterior. Essa parte aqui, antes da comunicação, vocês estão vendo essa parte aqui que está apontada, que eu estou apontando com o laser? É justamente a comunicante anterior. Então, essa parte antes é o segmento A1, que é o segmento pré-comunicante. Surgiu a artéria comunicante anterior, assim a gente tem a parte A2, que é o segmento pós-comunicante. Então, a gente pode dividir de uma forma assim bem resumida dessa forma, segmento A1 e segmento A2. E a gente pode observar aqui, ó, a artéria caloso-marginal, os ramos paracentrais. Uma outra imagem que aqui a gente observa melhor a ramificação na artéria caloso-marginal e paracentral. A gente observa isso aqui no segmento pré-comunicante, pós-comunicante, e olha aqui a divisão, ó, na artéria caloso-marginal, que está mais acima, e justamente aqui na artéria pericalosa, que faz esse contorno aqui mais ou menos onde estaria o corpo caloso. E eu não disse para vocês a importância de saber a artéria polar frontal, olha ela aqui, ela está levemente aqui abaixo da artéria caloso-marginal, então a gente pode achar ela na imagem também. Uma outra imagem mostra também a mesma coisa. Aqui a gente tem a artéria caloso-marginal, aqui a gente tem a artéria pericalosa. A artéria caloso-marginal vai dar origem a alguns ramos frontais, né, que são esses ramos aqui, o fronto intermédio medial, o ramo frontal posteromedial e anteromedial. Temos os ramos paracentrais também. Então, tudo isso é a vascularização ali trazida pela artéria cerebral anterior. Aqui é uma imagem de uma arteriografia, a gente observa aqui, ó, a bifurcação da carótida interna em artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. Aqui a gente tem o segmento aqui, é A1, que é o segmento pré-comunicante. Posteriormente, esse segmento que está aqui, que mudou de direção, é o segmento pós-comunicante. Já está depois do surgimento da artéria comunicante anterior. E aqui não dá pra gente dividir bem, né, os ramos, mas a gente observa bem aqui a artéria caloso-marginal, que faz esse percurso mais acima, depois da ramificação. Outra imagem, mas é em outro período que se sucedeu, a gente observa a mesma coisa, a artéria caloso-marginal aqui a artéria pericalosa e alguns ramos ali associados. Aqui é uma imagem de uma arteriografia em perfil, a gente observa aqui a artéria carótida interna se bifurcando na cerebral média, na cerebral anterior, e aqui a gente observa, ó, aqui é justamente a artéria polar frontal, ó, que está levemente abaixo da bifurcação. Aqui a gente teria a artéria caloso-marginal, e aqui a pericalosa. Olha como a gente observa bem. Então, a parte cervical, sifão carotídeo, a artéria oftálmica, ó, saindo aqui, justamente do segmento C6, que é o segmento oftálmico, a gente consegue observar nessa arteriografia. Aqui a artéria frontopolar, que eu acabei de falar para vocês, a artéria cerebral anterior, e se bifurcando posteriormente na artéria pericalosa, e aqui em cima a gente teria a artéria caloso-marginal. Outras imagens aqui está numa incidência mais oblíqua. E essa incidência é importante por quê? Porque faz como se fosse o que eles chamam de garfo. Então, ele divide bem essa parte da carótida interna que se ramificou na cerebral anterior e na cerebral média. Então, essa incidência é muito importante para a gente pesquisar aneurismas nessa região aqui de ramificação. Então, justamente porque possibilita melhor essa diferenciação na artéria cerebral anterior e na artéria cerebral média. Aqui é uma imagem de uma angiorressonância, a gente observa a parte cervical, aqui a parte intrapetrosa, o sifão carotídeo. Aqui observa a ramificação na artéria cerebral média e cerebral anterior, e aqui a gente consegue observar bem, ó, o ramo frontopolar, né, que eu falei que a gente consegue observar na imagem, ele está logo abaixo de quando a gente acha a artéria pericalosa e caloso-marginal. A gente teria aqui em cima, ó, a artéria caloso-marginal e aqui embaixo dela a artéria pericalosa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a artéria cerebral média. A artéria cerebral média vai fazer esse curso aqui em torno da fissura lateral, que é a fissura de Sylvius, e vai emitir alguns ramos. A artéria cerebral média é uma artéria muito importante, porque ela vai fazer a irrigação, a vascularização de toda essa parte aqui dessa face dorsolateral. Então, irriga grande parte do córtex cerebral e pega um pouquinho também dessa parte temporal. Então, quais são os ramos dela? Eu falo que para a gente entender os ramos dela, a gente procura logo o sulco central. Achamos, ó, o sulco central aqui. Esse sulco central, achando o sulco central, a gente acha o giro pré-central e o giro pós-central. Então, aí a gente já começa a entender a vascularização. Dentro aqui do sulco central, a gente tem qual artéria?
artéria central ou artéria rolângica. No sulco pré-central, qual é a artéria que a gente tem? Artéria pré-central ou artéria pré-rolângica. No sulco pós-central, a artéria pós-central, ou também chamada de parietal anterior. Se a gente tem a parietal anterior, a gente também tem a parietal posterior. Então, logo abaixo dela, tem a artéria parietal posterior. E posteriormente a ela, a gente tem a artéria angular aqui. Além disso, a gente tem outros ramos que a gente pode considerar. A gente tem esse ramo aqui, ó, que é o ramo frontal ascendente. Temos o ramo órbito frontal lateral. E nessa parte mais aqui próxima à sua origem, a gente vai ter origem o ramo das artérias lenticuloestriadas laterais. A gente conheceu as lenticuloestriadas mediais, né, que era originada pela artéria cerebral anterior, mas a gente tem também as artérias lenticuloestriadas laterais, que também, como a outra, ela vai em direção ali à cápsula interna, ao núcleo caudado, aquela região mais da base do crânio. Então, lesões nesses vasos são muito importantes porque são potencialmente muito graves, porque vai afetar as fibras de associação que estão indo em direção à medula. Além disso, a gente também vai ter alguns ramos que vai para essa parte mais do lobo temporal. Então, a gente tem os ramos temporal anterior, o temporal média e a temporal posterior. Então, a gente conheceu essa vascularização aqui da artéria cerebral média. E a cerebral média também pode ser dividida em segmentos, e a gente vai conhecer isso agora. Antes disso, a gente só vai ver essa imagem aqui anatômica também. A gente procura logo o quê? Procura o sulco central, ó. Achamos aqui o sulco central. É só a gente ver duas estruturas, dois giros que estão bem paralelos. A gente achou esse giro aqui, ó, que está bem paralelo a esse. Então, aqui, entre eles, a gente tem o sulco central. Então, aqui corre a artéria do sulco central. Aí, a gente tem, aqui inverteu, né, a posição. Aqui a gente tem a parte mais posterior e aqui a inferior. Então, no giro pós-central, a gente corre a artéria parietal anterior, ou também chamada de artéria pós-central. Nessa artéria pós-central vai dar posteriormente a ela, a gente viu, né, que são a artéria parietal posterior. Já ali no sulco pré-central, a gente vai ter o quê? A artéria do sulco pré-central, ou também chamada de artéria pré-rolândica. Temos aqui, dá para ver a artéria temporal anterior e aqui a temporal posterior. Aqui não dá para ver muito diferenciar a temporal média, não. Aqui é uma imagem de uma angiorressonância para a gente ver, conhecer os segmentos. A gente tem o segmento M1. Qual é o segmento M1? O segmento M1 é esse segmento mais horizontalizado, também pode ser chamado de segmento horizontal, ou também chamado de segmento esfenoidal. Por quê? Porque ele cursa aqui perto da asa menor do esfenoide. Ele vai dar origem normalmente ao ramo precoce, além de originar também as artérias lenticuloestriadas laterais, que a gente já comentou. Temos o segmento M2, vocês podem ver que mudou aqui a direção, né, do M1 para o M2. Ele vai correr aqui lateralmente, fazendo ali vai em direção ali à ínsula, à fissura lateral. Então, a gente tem o segmento insular, justamente por estar correndo aqui perto da ínsula. Posteriormente, logo quando mudou a direção, a gente muda também o segmento. Então, a gente está diante do segmento opercular, que vai estar na parte mais ali da região opercular. E, posteriormente, a gente vê aqui, ó, mudou a direção de novo. A gente tem o segmento M4, que são segmentos corticais, que vão ir em direção ao córtex, à convexidade cerebral. Aqui é uma imagem de uma angiorressonância, a gente observa isso, ó, aqui a carótida interna se ramificando na artéria cerebral anterior, cerebral média. A gente observa aqui, então, conseguimos observar alguns ramos dela, a artéria do sulco pré-central, a artéria parietal posterior. E aqui a gente observa o segmento M1, mudou de direção um pouco, a gente tem a parte insular aqui. Aqui a gente já tem o segmento M3, que é a parte opercular, e aqui esses ramos que estão indo em direção à convexidade cerebral, a gente tem o segmento M4, que é o segmento responsável ali por irrigar, vascularizar as superfícies cerebrais, as regiões mais dos giros ali, mais na convexidade. Aqui é uma imagem em perfil, a gente consegue observar a carótida interna aqui, se ramificando na cerebral anterior, cerebral média, e aqui a gente consegue observar, ó, a artéria do sulco pré-central. Aqui a gente tem a artéria parietal posterior, que está aqui já na parte mais posterior. E os segmentos, né, justamente o segmento opercular, os segmentos mais em direção à convexidade cerebral, que são o segmento M4. Aqui é uma imagem de uma arteriografia, justamente vendo isso. Segmento M1, mudou de direção, segmento M2, segmento, que é o segmento insular. Mudou mais de direção, aqui, segmento M3, que é o segmento opercular. E essa parte que está mais ali perto da convexidade cerebral, segmento M4.
Outra imagem mostra exatamente a mesma coisa, M1, M2, M3 e M4. Agora que a gente entendeu a circulação anterior, vamos falar um pouco sobre a circulação posterior. E vamos fazer da mesma forma também, indo desde mais distal até mais proximal. Então, a artéria vertebral, ela vai ser, vamos iniciar por ela. A artéria vertebral, ela se origina aqui do arco aórtico. A gente tem, como a gente viu, né, o tronco braquiocefálico, que a gente tem a artéria subclávia direita, carótida comum direita, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. A artéria vertebral, ela se origina das subclávias correspondentes, ou seja, a subclávia direita dá origem à vertebral direita, que é essa aqui. E a artéria subclávia esquerda dá origem à subclávia esquerda, que é essa aqui. Essa artéria, então, se originando das artérias subclávias, ela vai ir em direção aos forâmenes transversos das vértebras cervicais. Então, ela vai fazer esse percurso aqui, ó, vocês podem observar bem nessa imagem, dentro dos forâmenes transversos, antes de fazer a penetração da dura mater, da aracnoide, fazendo esse percurso intracranial. Então, posteriormente de fazer esse caminho por dentro dos forames transversos, ela vai entrar e perfurar a membrana atlanto-occipital, entrando ali na dura mater, na aracnoide, fazendo assim o percurso intracranial. Posteriormente, ela vai correr aqui na face ventral do bulbo e vai depois se juntar para formar a artéria basilar. A gente observa bem aqui o seu percurso aqui na face ventral do bulbo e depois se une, ó, as duas vertebrais aqui surgindo e se unindo para formar a artéria basilar. Então, a artéria vertebral também vai ser dividida em segmentos, que quais são? A gente tem o segmento V1, esse segmento V1 é o segmento mais que está no pescoço, que está antes de entrar nos canais dos forames transversos. Então, essa parte aqui que ainda não entrou dentro das vértebras. O segmento V2 é toda essa parte aqui que está dentro dos forames transversos. O segmento V3 é o segmento que ele vai sair, essa artéria vertebral vai sair ali da parte da artéria C2, que é a vértebra do ápice, vai sair dessa parte da vértebra C2, do ápice, vai fazer um contorno aqui, ó, posterior, que vocês podem observar, em torno do atlas, que é a vértebra C1, para posteriormente perfurar a membrana atlanto-occipital, fazendo o percurso intracranial. E é justamente esse percurso intracranial que é o segmento V4. Aqui é outra imagem que mostra bem o segmento V1 antes de entrar nos forames transversos, segmento V2 que é o segmento foramidal, justamente que está dentro dos forames transversos, segmento V3 é quando saiu, fez esse contorno aqui, ó, posterior em torno do atlas, que é a vértebra C1, e posteriormente penetra lá no forame magno, perfurando a membrana atlanto-occipital, fazendo um percurso intracranial, que é o segmento V4, que é o segmento intradural. Essa artéria vertebral vai dar origem a algumas artérias. A gente tem, ó, as duas artérias vertebrais aqui, ó, apontada pelo laser, ela dá origem à artéria espinal anterior. Essa artéria espinal anterior, ela vai correr em torno dessa fissura mediana aqui, da medula espinhal, fazendo a vascularização dessa parte mais ventral. E a artéria vertebral, embora ela só tenha como origem, né, só origine a uma artéria espinal anterior, ela vai originar duas artérias espinais posteriores, que vai correr nessa parte mais dorsal da medula espinhal, que é justamente nessa visão mais posterior. Então, a medula espinhal ela é vascularizada como? Pela artéria espinal anterior, que está cursando na fissura mais mediana aqui, e as duas artérias espinais posteriores, além das artérias radiculares, que estão chegando lá nas raízes, lá na medula espinhal, né, pelas raízes da medula espinhal. Então, além da artéria espinal, a gente também vai ter como origem as artérias cerebelares inferiores posteriores, que são as famosas paicas, que se escreve PICA, mas a gente pronuncia paica. Essa artéria paica vai ser originada, ela pode ser originada, né, pela artéria vertebral, mas em 10% dos casos, em vez de ela ser originada pela artéria vertebral, ela pode ser originada pela artéria basilar. E em 2% dos casos, elas podem estar bilateralmente ausentes. Então, é importante a gente também se atentar a isso, que nem sempre ela pode estar presente. A artéria paica, então, a gente observa aqui, ó, ela se originando da artéria vertebral e fazendo esse percurso aqui inferior e em direção à parte posterior do cerebelo. Então, ela vai fazer a vascularização da parte inferior e posterior do cerebelo. Então, posteriormente, essas duas artérias vertebrais estão chegando ali na face, no sulco basilar e vão se unir para formar o quê? A artéria basilar. Essa artéria basilar, a gente pode encontrar ela vai estar delimitada pela borda superior pontina,
que a gente pode localizar através do fato de a gente achar o nervo oculomotor, que é o nervo 3, ó, estou apontando aqui. Ela está limitada por esse nervo, e na borda inferior pontina, que vai estar limitada pelo nervo abducente, que é o nervo 6. Então, a artéria basilar compreende toda essa artéria aqui que está entre o nervo 3 e o nervo 6. A artéria basilar também vai originar algumas artérias, como a AICA, que é a artéria cerebelar inferoanterior. A AICA a gente pode achar ela bem aqui, ó. Aqui a gente tem a artéria basilar, ela está se originando aqui, ó, e está em direção a essa parte mais inferior e anterior do cerebelo. Então, ela vai fazer justamente essa vascularização dessa parte inferior e anterior. Além da AICA, a gente também tem a origem da artéria do labirinto. E como é que a gente acha a artéria do labirinto? A gente procura o nervo 8 e o nervo 7, que é justamente o nervo vestíbulo coclear, e o nervo 7, que é o nervo facial. A gente achou ele aqui, ó. Os dois, eles correm pertinho um do outro. A artéria do labirinto, que está seccionada aqui, ela vai correr junto com esses nervos, vai fazer a vascularização desses dois nervos e vai em direção ao ouvido interno. Por quê? Porque aí ela vai fazer justamente essa vascularização do ouvido interno, ali responsável pelo tanto o aparelho vestibular quanto o aparelho coclear. Temos também os ramos pontinos, que são esses diversos ramos que se originam aqui. E posteriormente, ela, antes de fazer a bifurcação nas duas artérias cerebrais posteriores, que eu estou apontando aqui, ela forma essa artéria aqui, ó, que é a artéria cerebelar superior. Vocês podem ver que o caminho dela é em direção ao cerebelo, nessa face mais superior dele. Então, ela faz justamente essa vascularização mais superior do cerebelo. Uma outra imagem para a gente observar justamente isso. Aqui é a vértebra, a artéria vertebral. Aqui ela já tem um percurso intracranial, né, que perfurou o forame magno. Aí aqui ela originou o quê? Aqui ela originou a artéria paica, a póstero inferior e anterior. Aí a póstero inferior, que é justamente essa artéria aqui que vai fazer esse percurso. A gente vê que ela está descendo aqui, vai irrigar justamente essa parte mais posterior e inferior do cerebelo. Posteriormente, ela vai se unir, formar a artéria basilar, e a artéria basilar vai dar origem, em condições normais, à AICA, que é essa aqui que está apontando de 5. Essa AICA vai fazer a vascularização dessa parte mais inferior e anterior do cerebelo. Depois temos os ramos pontinos, que a gente consegue observar aqui, apontado em 6. E antes de ela fazer a formação da artéria cerebral posterior, que está apontada em 8, a gente tem a origem de quê? Da artéria cerebelar superior, que é justamente essa artéria aqui que faz a vascularização dessa parte superior do cerebelo. Então, a gente tem todo esse conhecimento aqui, ó. Aqui a gente consegue ver a espinal anterior, que eu falei anteriormente, e aqui, ó, a paica originando. Aqui a AICA, aqui a cerebelar superior. Aí aqui a gente tem a bifurcação da artéria basilar na cerebral posterior. E aqui a gente tem a carótida interna, que está apontada em 11, e a comunicação entre a carótida interna e a cerebral posterior com essa estrutura que está apontada em 10, que é qual? A comunicante posterior, que a gente vai falar já já. E aqui uma outra visão que mostra justamente isso, né? A paica, a AICA e a cerebelar superior. Então a gente vai sempre procurando essas artérias de baixo para cima. Primeiro a gente vai achar a paica, que normalmente se origina da vertebral, posteriormente a AICA, que se origina da basilar, e a cerebelar superior, que está logo abaixo da bifurcação da artéria basilar nas duas cerebrais posteriores. Uma imagem de uma peça anatômica, a gente observa aqui as duas artérias vertebrais, ó. Essas duas artérias vertebrais originam a paica, que é esse raminho aqui. Posteriormente, as duas artérias vertebrais se unem para formar a basilar. A artéria basilar origina uma nova artéria, que é qual? A AICA. Essa artéria basilar, posteriormente, vai se bifurcar nas duas artérias cerebrais posteriores, mas antes disso origina o quê? Esse ramo aqui, ó, que é qual? A artéria cerebelar superior. E aqui a gente tem justamente a artéria cerebral posterior, e aqui a gente consegue ver a carótida interna. Uma imagem de uma angiorressonância mostra isso, as artérias vertebrais chegando, formando aqui a artéria basilar. A gente consegue observar aqui a artéria do labirinto, antes dela mesma a gente tem o surgimento da AICA, aqui a artéria basilar. Aqui a gente vê as duas cerebrais posteriores, mas antes dela, logo antes da bifurcação, a gente tem qual? A cerebelar superior. Uma imagem de uma arteriografia mostra isso também. Aqui a gente tem a artéria vertebral, o surgimento da paica, que normalmente vem por ela. Formou a basilar, a gente procura qual ramo primeiro? A AICA, que é justamente essa aqui, ó. Posteriormente, a gente encontra aqui alguns ramos pontinos. E antes da bifurcação nas duas cerebrais posteriores, a gente tem qual?
a artéria cerebelar superior aqui, ó, bilateralmente. Então, qual o território vascular dessas artérias? Da paica, da cerebelar superior e da aica. Normalmente, a cerebelar superior, como o nome já diz, irriga essa parte superior do cerebelo, enquanto que a parte inferior vai ser dividida pela aica e pela paica. Então, o território entre elas pode variar muito, porque depende da dominância da paica e da aica. Mas, normalmente, o território da paica vai nessa parte mais posterior do cerebelo e é dividido com o território da cerebelar superior por essa fissura aqui, que é a fissura horizontal, que vocês já conheceram em outras aulas. Então, em uma visão aqui, indo de cima para baixo, em sentido crânio-caudal, a gente tem essa parte mais superior do cerebelo irrigado pela artéria cerebelar superior. Aqui já uma divisão mais entre as artérias paica e aica. E aqui vemos mais uma parte mais da paica e outra parte da aica. A paica ficando mais posteriormente e a aica mais anteriormente. Então, agora a gente vai falar sobre a artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior faz um curso aqui, meio que ao redor do pedúnculo cerebral e posteriormente a ele também. Essa artéria cerebral posterior também vai ser dividida em segmentos. Ela vai irrigar principalmente a parte ali, uma parte mais inferior do lobo temporal e principalmente o lobo occipital. Então, ela é muito ligada à visão, ao sentido da visão. Ela vai ser dividida em 4 segmentos. Vocês podem observar, ó, aqui a gente tem o mesencéfalo. Ela vai fazer esse contorno em torno dele. A gente tem o segmento P1. O segmento P1 é o segmento pré-comunicante. Então, até a origem do segmento da artéria comunicante posterior. A gente observa aqui, ó. Aqui a gente tem a artéria carótida interna, a cerebral média e a cerebral anterior. A gente vê a comunicação da carótida interna com a cerebral posterior justamente com essa artéria que é a comunicante posterior. Então, após a comunicação, a gente tem o segmento P2, que é o segmento pós-comunicante, que vai fazer esse percurso aqui posterior a esse pedúnculo cerebral e ele vai ir em torno ali dessa cisterna crural. Posteriormente, a gente tem o segmento P3. Esse segmento P3 é quando ele vai entrar lá na lâmina quadrigêmina. Então, a gente vai ter o segmento P3, ele vai ir até mais ou menos o início ali dos sulcos do lobo occipital. Então, o segmento P4 é aquela parte da artéria cerebral posterior que já está ali dentro ali da fissura calcarina e já vai estar dentro dos lobos occipitais mesmo, ali dos sulcos occipitais. Aqui é uma imagem de uma angiorressonância. Aqui na frente a gente tem a carótida interna, que a gente já conheceu, né? Aqui é a cerebral média, cerebral anterior. Aqui nós temos a artéria vertebral chegando, formando a basilar posteriormente se ramificando nas duas cerebrais posteriores, ó, aqui em cima e aqui inferiormente. E é justamente os segmentos dela, a parte mais inicial pré-comunicante, essa parte aqui mais posterior já tá após a comunicação, então o segmento pós-comunicante. Aí fez esse contorno aqui, ó, justamente a gente imagina que aqui tá o pedúnculo. Fez esse contorno, a gente tem o segmento P3, e aí nessa parte aqui que está mais perto aqui do lobo occipital, já dentro dos giros, a gente tem o segmento P4. Aí aqui a gente tem uma imagem de uma arteriografia, mostra também a mesma coisa, as duas artérias cerebrais posteriores aqui. Aqui a gente observa o segmento P2, que faz esse contorno aqui no pedúnculo, o segmento P3, que vai até mais ou menos o início ali dos giros do lobo occipital, e o segmento P4, que já está dentro do lobo occipital. Uma outra imagem, uma outra visão da arteriografia, as duas artérias cerebrais posteriores aqui, logo abaixo dela tem qual? A cerebelar superior. Então, a gente tem o segmento pré-comunicante, tá aqui, segmento pós-comunicante, vai fazer esse contorno, a gente imagina que aqui está o pedúnculo, faz esse contorno aqui posterior, aí posteriormente a gente tem o segmento P3, que está apontado aqui. Esse segmento P3 ele está ali na lâmina quadrigêmina e posteriormente o segmento P4 que já vai estar dentro ali do lobo occipital. Uma outra imagem de uma arteriografia mostra justamente as duas coisas, ó. A artéria vertebral aqui, a artéria vertebral origina a paica, posteriormente se une formando a basilar forma o quê? Primeiro a aica, tá apontado aqui. Posteriormente, a artéria basilar forma logo abaixo da sobifurcação a artéria cerebelar superior. E aqui a gente tem as duas artérias cerebrais posteriores. Aqui nessa outra imagem, que está em perfil, mostra justamente a mesma coisa, a artéria vertebral, originando aqui a paica, depois forma a basilar, originar a aica, que é essa aqui. Corre mais um pouquinho, a artéria basilar forma o quê? A cerebelar superior, que vai fazer essa irrigação aqui do cerebelo superior. E aqui a gente tem as duas artérias cerebrais, ó, posteriores. E aqui a gente consegue ver bem a artéria comunicante posterior, que vai fazer a união com a carótida interna.
Então, agora que a gente conheceu tanto a circulação anterior quanto a circulação posterior, a gente vai entender o polígono de Willis, que é a conexão entre essas duas circulações. Então, o polígono de Willis corresponde nada mais, nada menos que uma anastomose arterial que tem a forma poligonal, que vai ser formado pelas artérias carótidas internas, pelas porções proximais da artéria cerebral anterior, da artéria cerebral média, cerebral posterior, artéria comunicante anterior, artéria comunicante posterior e o topo da artéria basilar. Nossa, foi muita informação, né? Vamos entender como é isso. Então, aqui a gente tem justamente esse polígono de Willis. Ele vai estar aqui próximo ao quiasma óptico, ó. E ele vai ser justamente formado através das artérias comunicantes. Então, a gente tem as duas artérias vertebrais aqui, a artéria basilar, a artéria cerebral posterior. Como é que a gente vai conectar o sistema anterior com o posterior? Justamente com essa artéria aqui, ó, de um lado e de outro, que é a artéria comunicante posterior, que liga a artéria cerebral posterior com a carótida interna. Ó, a carótida interna chegando aqui antes de se ramificar. Essa carótida interna se ramifica em qual? Na artéria cerebral anterior e na artéria cerebral média. As duas artérias cerebrais anteriores, posteriormente, elas vão se conectar por qual artéria? Pela comunicante anterior, que liga as duas artérias cerebrais anteriores. Então, a gente tem a comunicante posterior, duas, e uma comunicante anterior. Esse polígono de Willis possibilita a manutenção de um fluxo adequado em todo o cérebro, porque vai ter uma conexão entre essas artérias. Mas, por exemplo, em caso de obstrução de uma carótida interna direita, por exemplo, obstruiu aqui, a gente espera que o fluxo sanguíneo venha da comunicante anterior e da comunicante posterior, para continuar mandando sangue para essa região. Mas nem sempre isso acontece, porque não é fácil prever como vai se dar a circulação sanguínea após uma obstrução. Então, pode ter muitas variações anatômicas também, e é muito imprevisível saber como vai se comportar essa circulação colateral. Aqui uma outra imagem para a gente observar essas relações. Ó, aqui a gente tem a artéria carótida interna, bem aqui, se ramificando na cerebral média e na cerebral anterior. Essa artéria cerebral anterior, esse ramo aqui é qual? O A1, é pré-comunicante, tá? Antes de ter a comunicação, olha a comunicação aqui, que é a comunicante anterior. Posteriormente, a gente tem essas duas artérias aqui, que são as cerebrais anteriores, pós-comunicantes, que é o segmento A2. Aqui a gente tem também, a gente pode ver o surgimento ali na parte mais no segmento C6 da carótida interna, originando a artéria oftálmica, né, que como eu falei para vocês, corre ali de forma retilínea o nervo óptico em direção ao bulbo ocular. A gente tem outra relação importante, olha aqui, a comunicante posterior ligando a carótida interna com a cerebral posterior. O que é que vocês estão vendo adjacente a ela? Olha aqui, adjacente a ela, ó. Qual nervo? O nervo 3, que é o nervo oculomotor. É por isso que nos casos de aneurismas em comunicante posterior, a gente pode cursar com prejuízo na função do nervo oculomotor. Então, a gente pode cursar com paralisia do olhar, diplopia, com dificuldades ali visuais, justamente por essa intrínseca relação. Além disso, a gente aqui tem a artéria cerebelar superior, que olha ela aqui, ó, ela tá logo abaixo de qual nervo? Nervo 4, que é o nervo toclear. Então, assim, a gente consegue entender mais as relações. A relação mais importante que você tem que saber é justamente a relação da artéria comunicante posterior com o nervo oculomotor. Sempre guarda essa informação, que ela é muito importante. Aqui é uma imagem anatômica, de uma peça anatômica, de um sistema vértebro-basilar numa visão anterior. A gente observa as duas artérias vertebrais chegando aqui, ó, formando a artéria espinal anterior, que corre aqui em direção à medula. Além disso, a gente consegue observar aqui a parca, que está nessa parte mais inferior, mas ela se originou lá em cima. Aí aqui a gente observa a artéria basilar vai dar origem a quê? Olha essa primeira artéria aqui. Essa primeira artéria aqui, a artéria do anterior inferior, né, que é a aica, ela vai correr aqui, ó, em direção, aqui ela continua, vai irrigar essa parte mais anterior e inferior do cerebelo. A gente tem a artéria do labirinto aqui. A gente pode ver essa artéria do labirinto que vai em direção ao ouvido interno. Ó, aqui a gente tem a aica também, em uma posição mais anatômica. Essa aqui estava em uma posição menos anatômica. Aí aqui temos a artéria basilar. Posteriormente, antes da bifurcação, a artéria cerebelar superior, que é justamente aqui. E aqui, na bifurcação, as duas artérias cerebrais posteriores. Outra visão anatômica, justamente a artéria basilar formando aqui, a gente tem a artéria cerebelar superior e as duas artérias cerebrais posteriores junto com a comunicante posterior. Uma outra imagem mostra justamente esse polígono de Willis, mas eu vou mostrar melhor aqui para vocês, ó. Aqui tá chegando a artéria
basilar. A artéria basilar dá origem a qual? A aica, que é justamente esse primeiro ramo aqui. Essa artéria basilar ainda lá em cima, ela aqui vai dar origem às artérias pontinas ainda, né? E aqui em cima, antes da bifurcação nas duas artérias cerebrais posteriores, origina o quê? A cerebelar superior, bilateralmente aqui, ó, gente, vocês estão vendo. E agora, então, a gente originou as cerebrais posteriores, estão apontadas aqui. Aí aqui a gente tem a carótida interna, ó. Bem aqui, dá pra ver, bilateralmente, a carótida interna. Olha aqui um vaso comunicando a carótida interna com a cerebral posterior. Qual é esse vaso? A comunicante posterior. Então, aqui a gente tem a carótida interna. Essa carótida interna se bifurca em qual? Na artéria cerebral anterior e na artéria cerebral média. E as artérias cerebrais anteriores se comunicam como? Com qual vaso? Que está bem aqui, comunicante anterior. E assim a gente entendeu esse polígono de Willis. Agora, só para a gente fixar mesmo. A gente tem vindo aqui as duas artérias vertebrais, ó, bilateralmente. Essa artéria vertebral origina o que aqui? A artéria espinal anterior, que vai para a medula. Além disso, ela origina qual? Que é esse vasinho aqui, ó, bilateralmente, que vocês estão provendo. A paica. Além disso, posteriormente, a gente vai ter a junção, né, das duas artérias vertebrais, formando a artéria basilar. O primeiro ramo que a artéria basilar dá, nessa direção aqui, que indo aqui para o cerebelo, a artéria aica. Além disso, a gente vê aqui os ramos pontinos, ó, bem. Vemos também aqui uma artéria que faz esse curso aqui em direção ao ouvido interno, que é qual artéria? A artéria labiríntica. Antes de fazer a bifurcação nas duas artérias cerebrais posteriores, a gente tem qual? A artéria cerebelar superior. Posteriormente, fazemos a bifurcação, ó, bilateralmente aqui, as cerebrais posteriores. Essa cerebral posterior se comunica com a carótida interna como? Com essas duas artérias aqui, que são qual? Comunicante posterior. Vocês vão ver já já. Deixa eu... Aqui, comunicante posterior. Essa carótida interna, então, tá chegando aqui, essa carótida interna, que chega bem aqui, ela dá origem. A gente viu, né, os segmentos, a parte comunicante, a artéria coroidea anterior, que a gente poderia ver aqui, e ela vai se bifurcar em duas, ó, na cerebral anterior e na cerebral média. E essa cerebral anterior se comunica por meio da comunicante anterior. Então, o polígono de Willis é isso. Pode parecer difícil ver todos esses vasos, só que se a gente começa a entender de distal para proximal em cada ramo, na circulação anterior e na circulação posterior, a gente entende, fica muito mais fácil de compreender. Aqui numa visão coronal, a gente tem as duas artérias carótidas internas aqui é a cerebral média e aqui a cerebral anterior. Aqui é uma imagem de uma angiorressonância, a gente observa aqui chegando as duas artérias vertebrais, se unindo, formando a basilar, a basilar. Aqui a gente tem a bifurcação nas duas artérias cerebrais posteriores e aqui a gente tem chegando aqui a artéria carótida interna, né, que posteriormente se bifurca na anterior e na média. Uma outra imagem do polígono de Willis em reconstrução, as duas artérias vertebrais chegando, formando a basilar, que depois se bifurca na cerebral posterior. Aqui está chegando a carótida, que posteriormente se bifurca na média e na anterior. E assim a gente tem a conexão entre essas artérias. Aqui é uma imagem de uma angiorressonância, a gente observa a mesma coisa. As artérias cerebrais anteriores aqui a média, aqui a artéria basilar, as duas cerebrais posteriores bilateralmente. Uma imagem aqui de visão coronal, também a mesma coisa. Cerebral média, cerebral anterior. Bom, então vamos agora dar uma pausa. Desculpa. Então agora a gente vai falar sobre o território cortical das três artérias cerebrais. A artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média vai dar origem a ramos centrais e ramos corticais. Os ramos centrais dela são aquelas artérias lenticuloestriadas que a gente já falou, que vai em direção ao quê? Ao núcleo da base, ao corpo estriado, à cápsula interna, ali ao corpo estriado. Então, lesões nessa área são potencialmente graves porque vão afetar as fibras de associação. Além disso, a gente tem os ramos corticais. Esses ramos corticais, eles vão se anastomosar, vão fazer algumas anastomoses. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma interrupção do fluxo, é fácil prever qual seria a sintomatologia, justamente porque a gente vai ter sintomas que vão corresponder a determinadas síndromes, como a síndrome da artéria cerebral anterior, da cerebral média, da cerebral posterior. Então, o território vascular pode ser compreendido dessa forma. A cerebral anterior fica responsável pela vascularização dessa parte mais frontal e medial.
a cerebral posterior dessa parte mais posterior, e a cerebral média fica responsável por quase toda a circulação ali dessa face mais dorsolateral. E aqui a gente tem o cerebelo, parte mais superior pela artéria cerebelar superior, a parte mais posterior e inferior pela paica, e a parte mais inferior e anterior pela aica. Então aqui a gente vai insistir do crânio caudal. Essa parte mais superior a gente tem a artéria cerebral anterior irrigando, a gente começa a ver o território da cerebral média, vemos aqui o território da cerebral posterior. Olha como a cerebral média irriga quase toda o córtex cerebral. Observamos mais, aqui as artérias lenticulo-estriadas. Vamos descendo mais aqui no cerebelo, aqui a gente já tem o território da paica. Então, assim a gente consegue compreender os territórios vasculares. Então, como é que a gente vai guiar nosso raciocínio clínico? Se a gente tem uma obstrução, por exemplo, da artéria cerebral anterior, como ela faz esse percurso mais anterior e frontal, ali mais médio, irrigando essa parte do corpo caloso, irriga um pouco dessa face aqui, ó, gente, ó, face mais superior da superfície dorsolateral, que corresponde justamente à perna, no homúnculo, a gente sabe bem, corresponde à perna essa parte mais superior. Então, é esperável que se a gente tiver uma obstrução da artéria cerebral média, os prejuízos, tanto motores e sensitivos, sejam mais predominantes na parte mais inferior, mais na perna. Então, ao passo que se a gente tem uma obstrução, por exemplo, da artéria cerebral média, ela vai ter um predomínio mais superior, vai predominar num braquiocefálico, ou seja, afeta também a face, dá uma fraqueza na face, mas vai dar uma fraqueza mais no braço. É por isso que quando a gente vê vítimas de AVE, e os AVEs são sobretudo ali do território da cerebral média, é muito comum o paciente não conseguir mexer o braço, ter uma sequela nessa movimentação, justamente por ter esse predomínio braquiocefálico. Além disso, a cerebral média ela também faz a vascularização de regiões importantes. Se a gente tiver, por exemplo, uma interrupção do fluxo sanguíneo nessa região aqui do giro frontal inferior do seu lobo dominante, que normalmente na maioria das pessoas à esquerda, a gente pode ter afasia de Broca, que é justamente afetando a área de Broca. Essa área de Broca vai ser responsável, o paciente não vai conseguir falar, não vai conseguir se comunicar. Ao contrário, se a gente tivesse um impacto aqui nessa região do lobo do giro temporal superior, a gente tem a afasia de Wernicke. A afasia de Wernicke é uma afasia do tipo receptivo, ou seja, o paciente continua sabendo falar, só que ele não fala com sentido, ele fala totalmente sem sentido, palavras desconexas que não fazem o menor sentido. E assim a gente tem a afasia de Wernicke, porque a gente está tendo um acometimento desse lobo temporal superior. Quando a gente tem o impacto na artéria cerebral posterior, a gente já vai ter um impacto, sobretudo, visual, né? A gente sabe que a artéria cerebral posterior, além de irrigar essa parte mais do lobo temporal inferior, irriga a parte do lobo occipital. E o lobo occipital que é responsável pelo córtex visual. Então, o paciente vai ter dificuldade de campo visual, pode ter diplopia, vai ter realmente dificuldade de enxergar. E o impacto em outros ramos do sistema vértebro-basilar normalmente vai ser acompanhado por vertigem, tontura, o paciente pode sentir náusea, vômito. Além disso, ele pode ter rebaixamento de nível de consciência, porque é justamente nessa região que a gente tem lá no tronco cerebral, né, o sistema ativador reticular ascendente. Então, a gente pode ter esse impacto, sendo que, por exemplo, processos hemorrágicos pode levar até a coma, justamente por impactar justamente nesse sistema reticular ativador ascendente. Então, aqui, vocês imaginam qual é o território que foi afetado aqui nesse AVE? Cerebral anterior, justamente essa parte mais medial e frontal. E nesse? Olha aqui esse território. Justamente a artéria cerebral média. E esse aqui? Essa parte mais posterior? A artéria cerebral posterior. E agora, vamos com calma, que agora a gente está quase chegando no final da aula. A gente vai falar só um pouquinho sobre a vascularização venosa cerebral. Como conceito inicial, é importante entender que normalmente as veias cerebrais elas não vão acompanhar as artérias. E a maioria delas não vão ter nomes também. As que vão ter nomes eu vou falar posteriormente. Normalmente essas veias, seja as veias extracranianas que vão penetrar na dura mater, seja as intracranianas, elas vão fazer a drenagem para os seios da dura mater, que posteriormente vão se desembocar na jugular interna, que é essa veia aqui, ó, que vocês podem observar aqui no pescoço. E a palavra-chave dessa aula é seio venoso. Então, anote essa palavra-chave que vai ser necessário para vocês preencher o formulário e assim computar a presença. Então, a circulação das veias cerebrais é diferente da circulação arterial. Por quê? Porque normalmente as veias cerebrais elas não vão ter uma camada muscular, então não vão ter os mecanismos de regulação ativa. Então, como é que se dá a circulação?
Normalmente se dá pela aspiração da cavidade torácica. Durante a inspiração, faz uma pressão que possibilita esse retorno venoso. Também pela própria gravidade, né? A gente sabe que o retorno venoso se dá de forma ascendente. Então, não é necessário ter a presença de válvulas nas veias, e também se dá pela pulsação das artérias. Essa pulsação das artérias vai ser muito mais evidente no seio cavernoso. Como o seio cavernoso ali vai ter a carótida interna, a sua bifurcação e outras veias ali também presentes, então a pulsação da carótida interna impulsiona a pulsação das veias. Então, a gente também pode ter esse tipo de circulação. E o sistema venoso cerebral vai se dividir basicamente em dois, o superficial e o profundo, que a gente vai falar já já. Eu falei nos seios da dura mater, não foi? E o que são esses seios da dura mater? A gente sabe que as meninges a gente tem três. A gente tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater, a gente tem duas camadas dela. Uma camada aqui endostial, que está logo abaixo do periósteo, e uma camada meníngea. Então, os seios da dura mater são justamente como se fossem veias aprisionadas nesse espaço epidural. Então, a gente pode falar que é como se fossem veias epidurais, que é justamente esses seios venosos. Aqui a gente pode observar a foice do cerebelo. A foice do cerebelo é importante porque divide o cérebro, do cérebro, divide o cérebro em dois hemisférios, hemisfério direito e esquerdo. A gente também vai ter a foice do cerebelo, que já divide o cerebelo em dois hemisférios também. A gente tem o tentório do cerebelo, que divide nas estruturas supratentoriais e infratentoriais, que é justamente supratentoriais, a gente tem o telencéfalo, o diencéfalo, e infratentoriais a gente tem o cerebelo e o tronco cerebral. Então, o sistema venoso superficial se dá como? Basicamente, a gente tem as veias cerebrais superiores e as inferiores. As veias cerebrais superiores fazem a drenagem dessa parte mais superior cerebral e dessa parte mais superior também da face dorsolateral. E elas vão se drenar basicamente para essa região do seio sagital superior. Enquanto que as veias inferiores, que são essas veias cerebrais aqui, que irrigam essa parte mais inferior cerebral, elas vão fazer a drenagem para os seios da base, que são os seios petroso superior e os seios cavernoso. A gente tem o seio petroso aqui superior, ó, bem aqui, e o seio cavernoso aqui. E posteriormente, essa via de drenagem vai drenar para o seio transverso, que está mostrado aqui na imagem. Vai fazer essa drenagem aqui. E aqui a gente tem a região da confluência dos seios, né, que vai ter a drenagem tanto do seio reto, do seio transverso e do seio sagital. Já o sistema profundo faz a drenagem das veias cerebrais profundas. Então, a gente tem diversas veias nessa região aqui dos núcleos da base que vão drenar principalmente para essa principal veia, que é qual? A veia magna. A veia magna, cerebral magna, também é conhecida de veia de Galeno. Então, ela faz justamente essa drenagem de todas as veias cerebrais internas. E, posteriormente, elas vão drenar para o seio reto. Aí, aqui umas imagens de peças anatômicas, a gente consegue ver aqui as veias do núcleo caudado. Aqui a gente vê as veias tálamo-estriadas. Conseguimos também ver outras veias aqui, que são mais detalhes, né? A veia coroideia superior, a veia cerebral média, a veia basilar. A gente consegue ver posteriormente, então, todas essas veias dessa região da base do crânio são drenadas para onde? Para a cerebral magna, ou veia de Galeno. E essa veia de Galeno vai drenar para o seio reto. Uma outra imagem do seio venoso, aqui a gente tem o seio esfenoparietal. Aqui a gente tem o seio petroso superior e o seio petroso inferior. E aqui a gente tem o seio cavernoso, que é justamente eu falei para vocês. O seio cavernoso tem a presença tanto de veias quanto de artérias. É por isso que a pulsação das artérias pode fazer uma pulsação das veias também, consequentemente, devido a essa força. Aí aqui a gente tem o seio transverso. Aqui a gente tem uma região de confluência de seios e aqui o seio reto. Aqui a gente vê basicamente a mesma coisa, né? O seio esfenoparietal, seio cavernoso, petroso inferior, petroso superior. Aí aqui a gente vê o seio sigmoide, que não deu para ver na outra imagem. Aqui o seio transverso e aqui uma região de confluência de seios. Aqui a gente tem o seio sagital superior, logo abaixo dele o seio sagital inferior. Aí aqui nós temos as veias cerebrais internas, que vão drenar para a veia cerebral magna, né, ou veia de Galeno. Posteriormente, ela faz a drenagem para onde? Para o seio reto, que está justamente aqui. E aqui a gente tem a região de confluência de seios, que tem a drenagem do seio sagital superior, do seio reto. Então, justamente a confluência dos seios. Aqui a gente observa o seio sagital superior. Aqui nós temos os seios, bilateralmente os seios transversos. E aqui a região da confluência dos seios. E bem aqui o seio occipital, que está no lobo occipital.
Uma imagem de uma arteriografia, a gente consegue ver o seio sagital superior aqui, conseguimos ver o seio esfenoparietal, que está bem aqui, o seio cavernoso, e aqui a confluência dos seios. Essa imagem é muito melhor para visualizar, né, esse seio sagital superior. Aqui a gente consegue observar o seio sagital inferior. Aí aqui a gente consegue observar também, ó, a drenagem aqui das veias cerebrais internas e bem aqui a veia cerebral magna, que é justamente a veia de Galeno, que drena aqui para o seio reto, bem aqui, ó. Então aqui a gente tem as veias cerebrais internas, veias cerebrais internas, aqui a gente tem a veia cerebral magna e drenando para o seio reto. E aqui a região da confluência dos seios. Outra imagem, a gente observa os seios transversos bilateralmente, aqui a região da confluência dos seios, seio sagital superior. Essa imagem aqui a gente consegue ver o seio sagital superior junto com as veias tributárias, ó, saindo, que são as veias superficiais, superiores. Temos as veias cerebrais internas, que vão drenar para onde? Para a veia de Galeno, que é justamente a veia cerebral magna. E depois ela drena para onde? Esse seio aqui, seio reto. Aí aqui a gente tem a confluência dos seios. Aqui temos o seio transverso e aqui seio sigmoide e posteriormente a veia jugular interna, que faz toda essa drenagem. Outras imagens aqui de uma angiorressonância, observamos a mesma coisa, seio sagital superior, a veia cerebral magna, que faz a drenagem das veias cerebrais internas, que posteriormente drena por seio reto, que aqui temos o seio transverso, seio sigmoide e veia jugular interna. E aqui a gente consegue ver bilateralmente seios transversos bem melhor, com o seio sagital superior e aqui as jugulares internas. Aqui vemos a mesma coisa, as veias cerebral magna, né, as veias cerebrais internas. Aqui a gente tem o seio sigmoide, seio transverso, que é a região da confluência dos seios. Então agora a gente vai para só um bate-bola bem rapidinho, que é o bônus da aplicação clínica, só para a gente aquecer, que nosso aquecimento vai ser dia 17 e 18 de... Nossa aula ao vivo, né, vai ser dia 17 e 18 de setembro. Então, como bônus de aquecimento para essa aula, e aí, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Olha essa lesão aqui, hiperdensa, em região de núcleo da base, de cerebelo, de ponte, e aí? A gente tem diante de um acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, normalmente, esse sangramento nessas regiões falam muito a favor de um paciente que tem uma hipertensão crônica, e assim, teve um sangramento em algumas artérias perfurantes, e é uma condição, assim, é uma condição que tem que ficar muito atento, tá? Presente muitos sinais neurológicos focais. E esse aqui? Olha essa hiperdensidade aqui nas regiões dos sulcos. E aí, olha essa dilatação aqui. A gente está diante de uma hemorragia subaracnoide. Justamente esse sangramento aqui nas regiões dos sulcos, no espaço da subaracnoide, a gente tem a presença de aneurismas aqui justamente em regiões de ramificação. Eu só trouxe essa imagem para vocês lembrarem, né, que as regiões de ramificação são áreas importantes de aneurisma. Então a gente sempre lembra dos aneurismas justamente nessas regiões. E aqui, olha aqui, essa dilatação, olha essa hiperdensidade aqui nas cisternas da base, uma hemorragia subaracnoide também, justamente por conta desse aneurisma incomunicante anterior. E aqui a gente observa essa hiperdensidade nas cisternas da base. E aqui, o que vocês acham? Aqui é o quê? Olha aqui essa dificuldade, teve um prejuízo na captação, né, nessa opacificação desse vaso. Aqui também, ó, estamos diante de uma estenose carótida que oferece um risco mais de acidente vascular encefálico. Temos que ficar bem atento, tanto devido à formação de trombos nessa região, como também de êmbolos, que pode afetar outros vasos mais intracraniais. E aqui, olha essa hiperdensidade aqui, ó. Vocês lembram essa região aqui? A gente está diante da região do segmento M1 da cerebral média. Olha aqui essa hipodensidade em território cerebral médio. Está diante de um acidente vascular encefálico isquêmico em território da cerebral média. Normalmente, o acidente vascular encefálico isquêmico não produz alterações na imagem, viu, gente? A gente faz a imagem ATC só para descartar sangramento, porque a gente precisa fazer a terapêutica com trombolítico. Mas se a gente tivesse um sinal precoce, seria justamente esse sinal aqui, da artéria cerebral média hiperdensa. E aqui, o que vocês acham? Olha esse emaranhado aqui de vasos. Era para ter essa veia aqui, gente, nessa fase arterial? Está diante de uma malformação arteriovenosa. Justamente é um emaranhado de vasos que faz a comunicação do seio arterial com o seio venoso. A gente tem essa veia de drenagem aqui, ó, logo drenando para o seio sagital superior. Não era para estar tendo essa drenagem tão precoce. Justamente é como se fosse um curto-circuito
cortou caminho, o sangue cortou caminho, a gente tem um prejuízo na análise do sistema arterial, porque a gente já vai ter uma fase precoce, venosa muito precoce. Que a gente observa justamente isso, uma angiorressonância, mostrando também a má formação arteriovenosa. A ressonância, ela capta, né, o fluxo sanguíneo através de regiões de alto fluxo. Então, a gente observa aqui uma imagem que normalmente aqui está associada a um alto fluxo que captou justamente essa imagem na ressonância. É justamente uma má formação arteriovenosa, ó, com a sua veia de drenagem aqui para o seu sagital superior. Então é isso, gente. É uma aula muito densa, mas eu agradeço todos que ficaram até aqui. Espero que eu tenha atingido o meu objetivo que eu falei lá no início, de realmente desvendar a neuroimagem e tenha descomplicado esse assunto que, embora extenso, embora complexo, é possível sim de entender e é possível sim de aprender. Aqui estão minhas referências e muito obrigado pela atenção. E a gente se vê no dia 17 e 18.